Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Felipe, sou estudante de pintura. Nesse momento estou me preparando para o curso preparatório da Wrapping Academy. Nesse vídeo eu pretendo falar a respeito dos materiais que eu estou levando aqui do Brasil para a Rússia. A princípio eu não tenho nenhuma lista de materiais, mas eu gostaria de compartilhar com vocês quais são os pincéis que estou levando, os lápis, né, giz pastel, né, enfim, essa gama de materiais de pintura e desenho que eu estou levando para lá que possivelmente eu venha a utilizar. Então, esse vídeo, né, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte, a princípio eu vou falar a respeito de carvão e lápis, que eu pretendo levar para lá, e outros materiais que também são utilizados para desenho. No segundo vídeo, eu pretendo falar a respeito de outros materiais, inclusive daí os pincéis que eu utilizo até o presente momento. Muito provavelmente a gente vai fazer uma comparação depois com quais materiais o curso preparatório vai pedir para que eu utilize. E num terceiro vídeo eu pretendo mostrar esse cavalete, tá? Que é um cavalete é um cavalete portátil, tá? Fica comigo então, que eu vou explicar todas as informações nos próximos 3 vídeos, beleza, galera? Um abraço, obrigado. Pessoal, vamos lá. Esses são os materiais que eu pretendo levar para usar lá no curso preparatório. Muito provavelmente vai ter diversos outros materiais que os professores vão pedir para comprar, provavelmente talvez até os lápis que eu tenho aqui, carvão, pincéis, não sejam muito úteis, não sejam os mais adequados, vamos dizer assim, né, para as aulas que eu vou assistir lá. Uma coisa interessante, eu não vou levar tinta, infelizmente, porque eu tenho uma caixa cheia de tintas da Winsor & Newton. São tintas muito boas mesmo, mas que, pelo que me informaram, alguns amigos que já viajam, né, para a Rússia, eles tiram esses materiais da bagagem do viajante, né? Pelo que eu entendi, pode ser que tem algum material ali que confunda com outros materiais que são proibidos, né? Então, para não ter problema nenhum, eu decidi não levar daí, arriscar, né? Porque essas tintas a minha irmã traz dos Estados Unidos, elas são muito caras, então é melhor eu apenas me contentar aqui com o que eu já tenho, que eu sei que vai passar lá. Vamos lá, então. Eu separei aqui alguns materiais, coisas que eu já usei, né? E que eu acho assim que que são bons materiais, né? Vamos lá, então. Vou tentar começar aqui com o que está mais próximo, e aí a gente tenta tipo ir eliminando por setores, vamos dizer assim. Como eu havia falado, eu comecei a fazer as aulas com o professor Márcio, né? E a princípio eu fiz as aulas de pintura a óleo e depois eu comecei a fazer as aulas de desenho, né? E as aulas de desenho, a gente usa tanto o grafite quanto o carvão, né? Então aqui eu tenho algumas marcas de carvão, aqui como vocês podem notar, que eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, assim, mas bem breve, tá? Bom, vamos lá. O carvão da Nitran, eu comprei 3 caixinhas, né? Se eu não me engano, esse aqui é um meio soft, né? Ele não é nem tão mole, nem tão duro. É um material bem gostoso de trabalhar. Eu gostei bastante. Aqui tem alguns dos carvões aqui, né? Para a gente poder usar. Não sei se vocês... Eu não consigo ver a tela da câmera, né? Mas acredito que vocês consigam ver. É um material bem gostoso de trabalhar. Ele dá um efeito muito legal. Eu recomendo, né? Recomendo muito. Esse aqui, se eu não me engano, já é um pouco mais... não sei se esse é o mais duro. Esse aqui é o mais duro, o HB, né? E aí ele vem um pouquinho diferente, né? Ele já é uma linha diferente. E aí ele vem o carvãozinho dessa forma, né? Muito bom também.
né, a gente começa fazendo desenho com ele. Na verdade, a gente começa fazendo desenho, né, os primeiros desenhos o Márcio pediu para eu fazer a grafite, né, para depois, então, passar o carvão, né, para dar daí uns tons mais escuros na pintura. Eu gostei bastante, né, funciona bem. Eu tinha esse carvão aqui que eu estava usando, ele marca muito, também é muito bom, mas para você fazer o desenho na tela, né, que já é uma outra área, né, a pintura a óleo, né, ele marca muito a tela e você não consegue tirar depois, você não consegue limpar. Mas enfim, óbvio, o nitrão eu não uso para marcar minha tela. E esse aqui é um pouquinho mais suave. Esse aqui eu acho que eu não cheguei a usar ainda. Tá fechadinho na embalagem, né? E é esse material que eu... Ah, não, já tirei um daqui sim. Mesma coisa que o outro, né? Mas ele vai ser um pouquinho mais suave. Tá? É muito bom também o material. Muito bom também. Né? Eles vão estar nessas caixinhas aqui, se eu não me engano. Vamos lá. Esse aqui, que nem eu falei para vocês, eu tinha comprado para fazer as aulas do Márcio. É um carvão normal, acho que não tem muito segredo, muito mistério, né? Eu gostei também de usar, mas eu prefiro mais o Nitran, que eu acho que dá um efeito melhor, sabe? Quando você precisa tirar o carvão, né, passou um pouco, né, do valor que você precisava, você consegue tirar ele melhor. Agora, essas duas caixinhas aqui, sinceramente, eu nunca soube o que tinha aqui dentro. Eu ganhei essas caixinhas quando eu fui para o meu intercâmbio em Taiwan, e já tinha algum material aqui de um intercambista anterior, que deixou como se fosse assim, um legado, entendeu? E aí eu passei a colocar meus outros materiais aqui, né? Por exemplo, o carvão, né? E outras minas aqui de grafite e tudo mais, eu deixo sempre aqui porque eu vejo que bagunça menos, sabe? Você deixar numa caixinha, igual essa daqui também, ó. Aqui tem outros materiais também. Bagunça menos. Eu vou mostrar com mais detalhes isso daqui daqui a pouco. Bagunça menos. Tem então a borrachinha, aí tem essa borrachinha maleável aqui, ó, que a gente consegue usar essa borrachinha para poder fazer uns formatos e conseguir atingir áreas que você precisa retirar para deixar um valor mais claro, né? Então você consegue modelar ela. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Ela está bem suja já, que eu usei bastante, né? A princípio ela era para estar dessa cor. Deixa eu tirar aqui. Mas ela vai, com o tempo, ela vai sujando e vai ficando assim, dessa cor. Aqui é uma borracha comum, né? Não tem segredo. Aqui são alguns, se eu não me engano, esse daqui é carvão, eu nunca usei esse daqui. Eu só pedi para minha irmã comprar para eu dar uma olhada. Acho que é o carvão Chunk. Ó, Chunk Grafite, que é um material assim. Eu tenho um outro muito similar a esse, mas é diferente a marca, né? Não cheguei a usar ele, eu cheguei a usar o outro ainda. Vou levar também, porque pode ser que eu use lá, né? E aí esse daqui é o Chunky Charcoal, né? Aí esse daqui eu já cheguei a usar nas aulas do professor Márcio. A gente colocou nos desenhos para dar uma cor mais forte, um valor mais forte. Um valor mais escuro, né? Se eu consigo tirar ele aqui. Mais ou menos assim, o outro pedaço ficou lá, que ele quebrou. Ele já, tá vendo como é que suja bastante? Ele solta bastante o carvão e você consegue dar vários efeitos bem legais. Vamos lá, em sequência. Esses daqui eu também pedi para minha irmã trazer. São lápis. Esses daqui eles são novos. Tem uns usados ali já, que já está feito a ponta, né? Mas todos são basicamente a mesma coisa. Um é o soft, extra soft, e tem um aqui que eu acho que é um pouco... é o hard, né? Ele vai ser um pouco mais durinho. Mas aí eu tenho três vamos dizer assim, tipos, né, da mesma marca, que são todos lápis carvão, que me ajudam daí a fazer o desenho. A maior parte dos desenhos a gente fez com lápis carvão, nas aulas do Márcio.
e dá um resultado muito bom. A gente usa o carvão também em alguns momentos, mas a maior parte é com lápis. Esse lápis ele é chinês, né? Ele é da Marius. Eu acho essa Marius uma marca muito boa, porque também era da mesma marca que eu tinha comprado. Esse eu comprei lá em Taiwan, não cheguei a usar tudo, né? Porque nem eu falei, depois que eu terminei o meu intercâmbio, o meu foco foi o direito, né? E desde então eu não tinha voltado a pintar, a desenhar e tudo mais. Eu só foquei no direito. Aí acabei trabalhando, já assim que eu me formei, eu já acabei conseguindo um trabalho. Então não tive muito tempo. Só agora, nos últimos 2 anos, que eu voltei a pegar, né, para pintar e desenhar. Esse é um lápis que ele é feito aqui, ó. É legal que a parte aqui dele de fora, ele não é de madeira. Ele é feito de uma espécie de papel reciclado, alguma coisa assim, sabe? Mas não parece ser madeira. É um lápis muito bom. Eu, sinceramente, essa marca aqui da Marius, eu sinceramente recomendo, eu gosto muito. Se eu puder comprar outros materiais lá na Rússia dessa marca, eu vou adquirir também. Bom, então acho que do carvão, tem mais essa caixa aqui, daí a gente já vai entrando nos materiais de grafite. Esse aqui só são espátulas, essas daqui são espátulas bem antigas que eu comprei há muito tempo atrás, quando eu ainda pintava a óleo, tinha os meus... Lá no período de 2003, 2002, esse material é daquela época ainda. A minha espátula, né, para poder misturar as tintas. Aqui tem uma caneta, o básico, né? Esses daqui, eles são extensores do lápis. Eu gosto muito de trabalhar com esses extensores, porque eu posso colocar uma gramatura diferente em cada extensor desse, uma gramatura diferente, um tipo de lápis diferente entre um e outro, eu posso ir alternando. Por exemplo, se eu quero trabalhar com grafite, eu coloco um 3B em um HB no outro, né, e um 3B em outro. E aí eu vou trabalhando com esses lápis de modo assim, diferente, alternando no desenho, eu consigo valores diferentes no desenho. Isso é muito bom, isso ajuda bastante. E sem contar que você consegue usar o lápis até o final. Então, mesmo um lápis já está assim, numa pontinha desse tamanho, assim, mais ou menos, você consegue colocar aqui, né, e continuar usando ele, ó, como se fosse um extensor. Ele fica do tamanho de um lápis, praticamente, novamente. Você consegue usar. Vamos lá. Aqui a gente vai ter alguns lápis que já estão apontados, né? Eu lembro que quando eu fui para a UFRJ, eu recomendo que você que está aprendendo agora, um dos primeiros passos, uma das primeiras coisas que você tem que aprender é apontar o seu lápis. Eu lembro que tinha gente lá dos novos alunos, né? Assim, eu também era calouro, mas eu já tinha pesquisado bastante na internet, né? E uma das coisas que você precisa saber é apontar o seu lápis. Então, vocês podem perceber que os lápis aqui eles estão apontados de uma forma que, quando eu chego no papel, eu posso chegar numa angulação muito fechada, que eu vou conseguir ainda desenhar, né, no papel. Então, um lápis desse, que não tem essa angulação tão fechada, né, aqui, ó, que não foi desbastado tanto, né, com o estilete, você não consegue abaixar ele mais, você não consegue aproximar ele tanto assim do papel. Então isso acaba prejudicando na hora que você vai desenhar, sabe? Porque às vezes tem uma técnica que você precisa usar dessa forma. Então aprendam. Então eu vou fazer um vídeo posteriormente dizendo, né, mostrando como que você deve apontar o seu lápis. São técnicas que você utiliza para não quebrar o grafite aqui na ponta, né? E que facilita muito depois você usar o lápis. Então esses são os grafites são da Alemanha, se eu não me engano. Deixa eu só... Da Staedtler. Esse daqui foram esses lápis, essa marca, né, vamos dizer assim, foram as marcas que eu comecei a usar lá em Taiwan. Eu comprei algumas caixinhas, até hoje estão aqui, né, não estragou, o lápis não estragou nem nada, e eu continuo usando. Esse daqui são os lápis que eu tinha mostrado para vocês aquela hora, olha como é que é, ó. Ele é uma cor diferente, ó. Né, ele é um material até meio áspero, é como se fosse um papel mesmo, um papelão, mas muito duro. E aí você tem que ter também nas suas ferramentas uma lixinha de unha, para você poder lixar aqui, fazer uma ponta legal, entendeu? Uma coisa assim que, quando eu era mais novo, eu tentava
de todas as formas, economizar o lápis, sabe? Usar de um jeito, usar de outro, para não ter que apontar, para não ter que usar a lixinha, para não desgastar tanto e não ter que comprar lápis novo. Hoje eu vejo que, assim, cara, para você fazer um trabalho adequado, você vai ter que gastar os seus recursos. Não adianta, você vai ter que apontar o seu lápis, deixar ele num formato que você precisa para você aplicar a técnica naquela hora. Então, apontar o lápis, deixar ele com um aspecto ali apropriado para você poder usar na sua técnica é fundamental. E você tem que saber quando você faz isso e quando você não faz. Tá? Tem que estar muito atento a isso. Porque se você não tiver com a sua ferramenta preparada para você poder desenhar, pintar, seja um pincel, seja um lápis, seja um giz pastel, você não vai conseguir chegar naquela técnica que você tanto quer. Tá bom? Aqui, para finalizar essa parte aqui, então, eu também, para as aulas do Márcio, a gente comprou essa lapiseira borracha, ó, tá vendo que ela é bem pequenininha, ó. Ela tem uma borrachinha aqui, ó, tá vendo? E isso aqui ajuda a gente a fazer detalhes, tá? É muito diferente de você usar uma borracha desse tamanho, tá? Por mais que assim, mas Guilherme, eu faço lá, eu corto a borracha e tudo mais. Você pode tentar, tem gente que vai realmente conseguir isso, mas uma lapiseira dessa aqui, ela ajuda bastante, tá? Aí eu já comprei o refil também dela, deixei separado aqui também, porque vai usando. Aí essa é a borrachinha que eu tinha falado também, a mesma borrachinha daquela que eu mostrei, ela maleável, e aqui é ela nova, ó. Tá vendo? Ela é bem maleável, você aperta ela, ela fica do formato que você precisar ali para poder limpar aquela área que você colocou o carvão, tá? Bom, vou tirar aqui esses materiais para dar mais espaço para a gente continuar. Pessoal, enquanto eu tiro aqui, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque isso me motiva bastante, vai me ajudar a divulgar mais esses conteúdos, né? E que outras pessoas também vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, por favor, e se você não entrou no meu site ainda, entra lá no meu site, www.guilhermefelipe.com, tá bom? Beleza, vamos então agora para os outros materiais que eu também estou levando. Basicamente, eu vou começar aqui com o giz pastel. Esse aqui eu sei que ainda tem giz aqui dentro, que eu não vou nem abrir porque está nessas outras caixas, né? Vamos lá. Então, o giz pastel ele vem assim, ó, da Faber-Castell. É um giz muito bom. Um colega meu lá da UFRJ que recomendou comprar da Faber-Castell. Eu estava vendo outras marcas também. Eu, particularmente, acho que demanda assim, um pouco de técnica para você lidar bem com o giz pastel. Você chega num resultado bom? Chega. Mas você tem que ter prática. Isso aqui é o giz pastel. Ele solta muito facilmente, né, o pigmento, né, no papel e tal. Você consegue fazer as misturas, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui agora, porque é só para mostrar o material que eu estou levando para lá, para a Rússia. Mas isso daqui, você consegue fazer o mesmo resultado, ou muito similar ao resultado de uma pintura a óleo, só com giz pastel. Aí você precisa de um spray para poder fixar. O spray fixador, ele vai manter aquele material na tela, no papel onde você fez o desenho. É muito bonito. Eu gosto bastante, mas é uma técnica bem difícil. Aí eu resolvi, eu não sei se foi uma boa ideia, né? Resolvi comprar essas caixinhas para colocar o que estava aqui, né, nessas duas caixas aqui dentro. Só que eu comecei a perceber que eu acho que fica muito difícil você procurar uma cor quando a caixinha está desse jeito. Então aqui, por exemplo, essa caixa ela teria vários espaços, né, sobressalentes aqui, é porque eu acabei mexendo aqui, mas você tem essas divisórias. Com essas divisórias você consegue colocar todos os giz aqui dentro, né? E aí fica muito mais fácil de você pegar uma cor que você está precisando ali no momento, tudo mais. Vai impedir o seu trabalho? Não vai, se tiver aqui na caixa. Não vai demorar um pouco mais, vai ser um pouquinho mais complicado, mas nada que vai te prejudicar tanto, assim, meu Deus do céu, né? Então, mas aí eu acabei comprando, eu sinceramente não sei se vou continuar usando na caixinha, porque ela é mais prática, né? Você fechou ela aqui, você já consegue levar na mochila com mais praticidade. Eu acho que uma caixinha dessa aqui ela ocupa muito espaço. Então, por isso que eu comprei as caixinhas de ferro.
E de ferro também, porque para poder preservar o tamanho do giz pastel, porque ele quebra muito fácil. Ele quebra muito fácil. Bateu, ele já quebra. E aí, por isso que eu coloquei até o forrinho que estava aqui dentro, eu coloquei aqui dentro, né? Eu vou ter que dar uma ajeitada melhor aqui. Mas isso, dessa forma, você consegue carregar com maior facilidade dentro da mochila. E é isso que eu preciso no momento, né? Se eu precisar levar esse material lá para a academia, eu levo aqui nessa caixinha. Esses são os pastéis secos. Esse aqui é o pastel oleoso, que também é uma técnica similar, né? Mas que, assim, eu particularmente não sou muito fã, não gostei muito. Eu gostei mais do pastel seco. Né? E aqui a caixinha é da mesma forma. Ele tem vários... deixa eu mostrar aqui. Várias divisórias que permitem que você organize melhor o seu material, né? Aí eu tirei daqui e só coloquei aqui, ali na caixinha para facilitar o transporte. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar então essas caixinhas daqui também para facilitar. Bom, para tirar daqui, ó, também essa régua aqui eu ganhei lá em Taiwan, é uma régua de 50 centímetros. O interessante é que ela tem um detalhe aqui, ó, que ajuda bastante, que é essa parte de ferro. Quando você vai passar o estilete, você não corta, né, a régua. Você passa o estilete aqui, ó, passar o estilete aqui, ele não vai cortar a régua. Então é muito bom também para quando você precisa cortar algum papel, num tamanho que você vai fazer o seu trabalho, né? Então, um estiletinho normal. Vamos ver aqui o que mais. Eu quero ir tirando essas coisas daqui. Esses pincéis, eu vou deixar os pincéis por último aqui. Vamos pegar essas outros materiais. Aqui também eu tenho alguns lápis. Esses são os lápis que eu havia mencionado, da Staedtler. É uma caixinha diferente, que não tem nada a ver com a marca dos lápis aqui, eu só peguei para poder guardar, né? Mas esses são da Staedtler. Aí vai de uma variação entre 9B até 9, não sei se tem 9H, mas mais ou menos a variação que vai ter nessa caixinha aqui, que vai estar bem organizadinho. Eu acho que tem mais variações ali nas outras, mas enfim. Então aqui a gente tem, ó, é um joguinho, né, da Staedtler, que vai do 6B até o 4H, tá? E aí você pergunta assim, ó, se você é novo, né, na área das artes, não entende, isso aqui ele está medindo a maciez do grafite que está dentro do lápis. Tá? Então, por exemplo, o H, 4H, né, toda a linha do grafite H, ele vai indicar a dureza do grafite que está aqui dentro. E aí ele vai variando de acordo com a numeração que tem o grafite aqui. Tá? O último aqui que eu tenho, mas eu tenho também um outro ali no meu estojo, que é o 9B, ele vai ser mais macio. A mina dele, de grafite, vai ser mais macia e na hora que você vai fazer o seu traço, ele vai sair um traço mais escuro. Então, assim, existem técnicas que vão dizer assim, alguns professores vão falar assim, olha, para você desenhar, você tem que fazer o desenho inteiro com um lápis só. Porque você tem que variar os valores apenas com um material para você não prejudicar um pouco o desenho que você está fazendo. Outros professores não, vão falar para você realmente comprar uma quantidade grande dessa de lápis e ir trabalhando. Onde precisa ser mais escuro, você vai usar com uma mina mais macia e onde precisa ser mais claro, você usar uma mina que seja mais dura. Vai do gosto de cada um. Né? Eu acho que assim, no momento, ficar ditando regras assim para quem está começando é um pouco complicado, sabe? Mas eu quero fazer essa comparação porque até o momento eu fiz o meu aprendizado ele foi mais ou menos dessa forma, né? Vai encontrando um negócio aqui, encontrando um negócio ali, vai juntando tudo e tal, não sei o quê. E realmente, assim, você consegue pintar, você consegue desenhar. Mas eu quero comparar, depois, esse momento, com as técnicas lá na Rússia. O que será que os professores vão falar? Será que eles são, assim, tão abertos, né? Você compra qualquer material, faz de qualquer forma, né? Seja livre para poder se expressar, ou não, eles vão falar, ó, tem que ser esse lápis, você tem que passar por esse método, tem que fazer dessa forma. Então é essa comparação que eu quero trazer aqui para o canal, para que outras pessoas que estão aqui no Brasil possam buscar, pelo menos assim, a instituição que atenda melhor aos seus anseios, à sua vontade, à sua necessidade para aquele momento. Eu quero um negócio mais
restrito. Então, vamos ver quais são as academias que essa educação mais restrita. Para mim, o importante é você chegar naquele resultado final, que você olha a tela, vê a beleza dela e se impressiona, entendeu? E você gosta, você, a primeiro momento você olha para a tela e você fala, foi um trabalho bem feito, né? Mas isso aqui é só um comentário. Eu preciso mostrar os outros materiais aqui. É um tipo de lápis também que eu acabei usando. Ele tem cores diferentes, né? E é um material muito bom também. É bem bacana. Eu não gostei muito desses lápis aqui, porque eu achei que eles vieram ressecados. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu cortei aqui para ficar mais fácil para guardar na caixa, mas eu achei que eles vieram ressecados. Eu imagino que deve ser algum material que veio de estoque, né? De sei lá da onde que veio. Pode ter sido dos Estados Unidos, pode ter sido lá da Alemanha. E ficou lá, e ficou lá, e ficou lá, e ninguém comprou, e aí eu acho que foi ressecando o material. Então, não gostei muito. Mas, enfim, esses daqui foram os lápis que eu também... Os primeiros lápis daí a carvão que eu comprei para usar nas aulas do Márcio, da Winsor & Newton, né? Eu também não fui muito fã desses lápis. Eu prefiro mais aqueles outros que eu mencionei anteriormente, que é da Maries. Mas eles são similares, né? Aqui você vê que daí não é já um papel, é madeira, né? Você vai ter 3 gradações, um mais escuro, um médio e um mais claro. E você tem 2 de cada, né? O bom dessa caixinha é que você tem segurança que você não vai quebrar, né, o lápis, porque se você ficar batendo o lápis, o grafite que está dentro dele, ele acaba quebrando. Teve um lápis aqui que eu acho que foi esse, eu tive que apontar umas 2 vezes e o grafite dele já estava quebrado. Então é bem frustrante quando acontece isso. Aí eu uso a ponta com a lixa, né, para poder dar uma lixada e usar aquele pozinho no trabalho que eu estou realizando. Então não desperdicem nada. Usem tudo ao máximo que você puder, né? Mas claro, desde que atenda aos propósitos da sua arte. Esses daqui são os grafites, os lápis que eu tinha mencionado. Grafite 05 da Staedtler para usar numa lapiseira. Esse é um lápis também comum. Acho que esse daqui é 4B, se eu não me engano. E eu acho que é isso. Em relação aos lápis, grafites, essas coisas, eu acho que a gente finalizou. Isso aqui, esse vídeo que eu estou gravando também é até mesmo para eu relembrar o que eu estou levando para lá, para ver se vale a pena ou não. Se eu devo levar ou não. Porque a quantidade de espaço da bagagem é pequena. Então, se a gente não presta atenção nisso, é complicado. Vou já tirar isso aqui também. Esses são papéis que também na escola do Márcio pede para a gente comprar, né? O Kleenex, que é um papel ele é feito de algodão. Esse papel ele é muito macio e ele ajuda você a espalhar, né, o grafite ou o carvão no papel. Ou então tirar. Você também, às vezes, dependendo da forma como você passa o papel, ou você tira ou você carca ele mais, o carvão no material que você, no suporte que você está pintando, está desenhando, né, no caso. Então é muito bom esse material. Não tem outro para comparar, mas assim, atendeu às necessidades. Tá? Então isso aqui eu vou levar também. Vamos ver se eles vão usar esse tipo de material.